Em um vídeo passado, falei sobre stalkers do YouTube, mas se você achou que eles eram ruins, espere até saber sobre os stalkers de estrelas pop. Quando uma pessoa jovem e atraente tem um trabalho que a faz parecer acessível, alguns estranhos inevitavelmente vão longe demais. Hoje falaremos sobre um desses casos na comunidade J-pop. Em um episódio anterior de Mistérios da Internet, falei sobre o assédio e o assassinato de Christina Grimmie. É uma história trágica sobre como um fã obsessivo levou a sério uma relação parasocial. Então, quando seu ídolo fez algo que eles sentiram que os traiu, eles buscaram vingança. Embora extremos, infelizmente, histórias como essas não são um fenômeno incomum na indústria do entretenimento. De fato, relatos de fãs desequilibrados cometendo atos violentos tornaram-se comuns. Embora vamos discutir algumas histórias hoje, estas se concentrarão na indústria pop japonesa, também conhecida como J-pop. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar fundo. Nossa história começa em 2016, quando Tomohiro Iwasaki, de 27 anos, se tornou fã de J-pop. Iwasaki foi descrito por sua família como sendo gentil e infantil em sua natureza, embora admitissem que ele tinha dificuldade em expressar suas emoções. Ele era um solitário, seus parentes não lembravam dele ter um único amigo na vida. Esse isolamento pode explicar por que, depois de assistir apenas algumas de suas performances, ele se apegou tanto à ídolo underground Mayu Tomita. Na verdade, ele ficou tão obcecado por ela que imediatamente desenvolveu o desejo de se casar com a musicista. Mayu foi uma atriz e cantora japonesa de pouca expressão que participou de alguns programas de TV quando jovem. Na época, ela tinha apenas 21 anos e fazia eventos quando não estava na sua universidade local. Mesmo hoje, sua conta no Twitter tem menos de 15 mil seguidores, indicando que ela era muito mais acessível aos fãs do que outras figuras maiores da indústria. Isso seria para o deleite de Iwasaki. Dominado pelo amor, ele começou a persegui-la nas redes sociais. Relatos apontam que ele fez centenas de comentários em seu blog e Twitter sem obter resposta. Apesar do comportamento desequilibrado, a família não suspeitou de nada. Ele escondeu tão bem sua fascinação por essa mulher que eles só descobriram quando já era tarde demais. Apesar de ser constantemente ignorado, Iwasaki parecia permanecer inabalável. Por semanas, seu relacionamento parasocial com ela continuou até fevereiro, quando sua obsessão infeliz finalmente chegou a um ponto crítico. Foi nesse mês que Iwasaki enviaria uma caixa de presentes para o endereço residencial de Tomita. Nesta caixa havia um relógio e vários livros não especificados. Para ele era uma tentativa de fazer um movimento para que pudesse se casar com seu verdadeiro amor. Enquanto ele esperava com antecipação por uma resposta, no entanto, a realização de que esses sentimentos não eram recíprocos começou a se instalar. As tensões cresceram com o passar dos meses, e ele, aos poucos, percebeu que talvez nunca recebesse uma resposta. Como resultado, no final de abril, sua fascinação pelo ídolo se transformou em um ódio ardente. Ele começou a enviar mensagens odiosas para Tomita, com o total relatado sendo mais de 400. Lembre-se de que todas essas foram enviadas no período de um mês. Após ser repetidamente ignorado e finalmente bloqueado por ela, ele passou a direcionar sua hostilidade a outra artista que havia se apresentado no mesmo palco. Ele também enviou mensagens perturbadoras para ela, exigindo que dissesse a Tomita para devolver todos os presentes dele. Ele estava desesperadamente buscando por uma resposta. Após importunar outro artista por mais de 10 dias, seus desejos foram realizados. Mas quando sua caixa de presentes retornou, ele sentiu apenas humilhação. Ele sabia sem dúvida alguma que havia sido rejeitado. Isso o levou a começar a escrever comentários como "Nunca esquecerei que fui menosprezado por você e seria radical matar apenas porque fui rejeitado por uma garota." Percebendo que ela poderia estar em perigo legítimo, Tomita começou a tomar medidas preventivas para se proteger. Além de bloqueá-lo, em 9 de maio ela denunciou suas ameaças de morte à delegacia local, mas as autoridades foram negligentes em vez de ajudá-la. Eles alegaram que suas ameaças não constituíam um perigo imediato porque estavam nas redes sociais. Portanto, mesmo com seus esforços para se proteger, ela ficou vulnerável.
12 dias após ela visitar a delegacia, em 21 de maio de 2016, Tomita estava programada para se apresentar em um pequeno local de concertos em Tóquio. De acordo com seu Twitter, ela iria se apresentar no evento Solid Girls Night Volume 11. Iwasaki, tendo stalkeado suas redes sociais, sabia da apresentação que estava ocorrendo no evento, então ele viajou até lá e começou a esperar do lado de fora da estação de trem próxima por horas. Por volta das 5 da tarde, ela chegou. Quase imediatamente ao avistá-la, Iwasaki se aproximou. Ele começou a gritar furiosamente por respostas, exigindo saber por que ela devolveu os presentes enviados por ele. Despreparada e assustada, ela aparentemente respondeu de forma incerta antes de se virar para sair. Achando a resposta dela insatisfatória, Iwasaki emboscou a cantora, esfaqueando-a pelas costas com uma faca de bolso. Foi relatado por testemunhas que ele começou a gritar "Morra! Morra! Morra!" enquanto seus gritos de dor ecoavam das áreas ao redor. Quando a polícia chegou, eles encontraram o canivete no chão ao lado dela e Iwasaki de pé nas proximidades. Questionado sobre a tentativa de assassinato, ele confessou de imediato, admitindo à polícia que pretendia matá-la. Ele disse a eles que a emboscou na estação e perguntou sobre o presente. Então ele perdeu a paciência e a esfaqueou várias vezes porque ela não respondeu claramente. No total, Mayu Tomita sofreu 34 facadas no rosto, pescoço, costas e braços. Como resultado de seus ferimentos, ela caiu em um estado de inconsciência no qual permaneceu por mais de uma semana. Ela estava em estado crítico, mas seus ferimentos não eram fatais. Nenhum de seus órgãos vitais foi ferido e, como resultado do ataque, ela supostamente teve dificuldades para comer e cantar, sofrendo também de cegueira parcial em um de seus olhos. Ela também foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, afirmando em uma entrevista que sempre que vê alguém segurando algo, mesmo que seja alguém de confiança, como um amigo ou um médico, ela fica extremamente nervosa porque teme que possa ser esfaqueada novamente. Iwasaki confessou em tribunal e está preso atualmente. Ele foi condenado a 14 anos e meio de prisão, o que significa que ainda tem que cumprir mais 12 anos. Apesar de ele ter posteriormente negado a intenção de matar Tomita, suas mensagens no Twitter para as contas iWinnies sugerem o contrário, com amplas evidências. Em julho de 2019, Tomita processou o governo metropolitano de Tóquio por falhar em protegê-la adequadamente, buscando uma indenização de 76 milhões de ienes. Seus preconceitos sobre as redes sociais a deixaram vulnerável a um ataque que poderia ter sido evitado. Embora o processo ainda não tenha sido resolvido, seu caso já forçou o Japão a revisar suas leis anti-perseguição, dando mais importância às ameaças feitas nas redes sociais. Mas, como você verá a seguir, isso pode não bastar. Com o avanço da tecnologia, é cada vez mais desafiador para as celebridades manterem suas vidas pessoais em sigilo. Por exemplo, fotografias tiradas usando celulares podem revelar informações sensíveis se os dados E, X e F da câmera forem deixados no arquivo. Isso pode fornecer a perseguidores detalhes identificáveis, como o modelo do celular do fotógrafo e até sua localização geográfica. Além disso, o intenso escrutínio que as celebridades devem ter ao fazer upload deixa muito espaço para erro. Os mesmos detalhes aparentemente mínimos que são ignorados pelos espectadores comuns podem ser usados por fãs obsessivos para rastrear a localização de seu ídolo favorito, como no caso da segunda história que vamos falar hoje. Em 1º de setembro de 2019, a ídolo de 20 anos, Ana Matsuoka, retornava para seu apartamento em Tóquio. Ao entrar no saguão do prédio, ela foi atacada por um homem que a seguiu até lá. Ele a agrediu, cobrindo sua boca com um pano, antes de arrastá-la para uma área isolada e acariciar seu corpo. Embora ela tenha conseguido escapar, sofreu alguns hematomas leves no rosto durante o incidente e imediatamente o relatou à Polícia Metropolitana de Tóquio. Devido à natureza do crime, demorou até 17 de setembro para que o perpetrador fosse capturado. Eles acabaram prendendo Hibiki Sato, de 26 anos, que ao ser confrontado confessou o crime.
Inicialmente, pensando que era um assalto aleatório, ele revelou a eles que era na verdade um grande fã dela e havia esperado por horas no ponto de ônibus nas proximidades. Embora essa confissão tenha dado uma nova perspectiva ao seu crime, não foi até ele ser interrogado que a verdadeira extensão de sua obsessão foi revelada e o incrivelmente perturbador trabalho de detetive na internet que ele havia feito para descobrir onde ela residia. O endereço residencial de Matsuoka não era uma informação publicamente conhecida, então ninguém conseguia descobrir como ele a rastreou. Acontece que Sato revelou que conseguiu identificar a localização dela usando selfies que ela postou nas redes sociais. De acordo com os investigadores, ele conseguiu identificar a localização geral dela usando um reflexo visível em seus olhos como ponto de referência. Aparentemente, uma das fotografias mostrava o reflexo de uma placa de ponto de ônibus, o que permitiu que ele encontrasse a área usando o Google Street View. Ele então determinou em qual apartamento ela estava morando ao examinar o ângulo de entrada da luz em seu quarto, bem como as cortinas em sua janela. Após a revelação dessas informações, a história rapidamente ganhou notoriedade, com veículos de comunicação comparando o ataque ao ditomita e leitores comparando as técnicas de Sato às de ficção científica. Como resultado, na verdade, houve muita controvérsia sobre o sensacionalismo da história, especificamente porque os detalhes de como ele a localizou parecem tão improváveis. Alguns hipotetizaram que os supostos métodos de identificação são literalmente impossíveis e que ele estava apenas blefando, mas é provável que Sato tenha se baseado mais em cruzamento de informações do que a polícia deixou transparecer. Em vez de usar apenas o reflexo de sinais no olho, eles pareciam ser só peças do quebra-cabeça. Realisticamente, eles provavelmente serviram para confirmar detalhes que ele coletou a partir de pistas mais óbvias, como as lojas que ela visitou e os eventos que frequentou. Além disso, houve algumas interpretações erradas nos detalhes sobre a luz do sol em seu apartamento. Um redditor observou que o ângulo do sol brilhando em você a 93 milhões de milhas de distância não muda se você está no primeiro ou no 50º andar. A mudança relativa de elevação é mínima. É mais provável que ele conseguisse ver árvores ou usar a luz do sol para determinar quais sombras caíam sobre o prédio dela. A verdadeira importância parece ser que era para determinar se ela realmente morava em um apartamento, ao invés de em que andar ela estava. No momento da gravação, o caso ainda não estava concluído, portanto, alguns detalhes permanecem incertos. Ainda assim, a premeditação de seus ataques revela o quão ardilosos alguns fãs podem ser. Embora isso certamente não represente todos os fãs de J-pop, no geral parece ser uma indústria extremamente perigosa para se participar. Houve um clamor pela melhor proteção das ídolas femininas, já que o número de casos de perseguição e agressão continua a crescer ao longo dos anos. No fim, essas indústrias se alimentam da solidão das pessoas e de relacionamentos parasociais. Por causa disso, é incerto se um fim para esse fenômeno é até mesmo possível sem uma reforma extrema nas estratégias de marketing da indústria. Já disse isso antes, mas vou repetir. Não é certo você rastrear seu ídolo e depois esfaqueá-lo repetidamente. Com esse pensamento, encerro o vídeo por aqui. Até a próxima, obrigado.